todos e a todas, obrigada pela vossa presença e por estarem na quarta edição das nossas Conversas Slow de 2021, este mês dedicado ao Slow Work, para explorarmos um pouco aqui este conceito, desmistificarmos também um pouco este conceito, percebermos à luz da filosofia Slow quais são os principais princípios, abordarmos algumas estratégias práticas e também percebermos quais as vantagens de adotarmos esta filosofia Slow na nossa esfera de vida profissional. E hoje, este mês, temos connosco a Ana Fragoso, que já devem estar a ver aí no vosso ecrã. Ana, bem-vinda. Olá. Obrigada, boa noite, pessoal. Ela diz Agradecer de boa novo essa noite. oportunidade. A Ana de diz estar boa aqui noite, com nós você. dizemos boa tarde, porque Isso. são 9h30 Aqui de é Portugal, cedo. 17h30 do Brasil, e a Ana está em São Paulo, e agradeço desde já o convite de teres aceito aqui o convite para estar aqui hoje e partilhar connosco a tua história inspiradora de vida e também esse teu conceito de slow marketing que tens desenvolvido, que tens criado e que tens trabalhado com tantas pessoas em Portugal e no Brasil. Sim, porque eu também já trabalhei aqui diretamente com a Ana e, portanto, recomendo. Sim, Então, obrigada. Ana, vou fazer aqui uma breve apresentação da Ana, que para isso preciso aqui de ler. Portanto, a Ana, como podem ver pelo sotaque dela, é brasileira, tem 41 anos, ela reside em São Paulo, é pós-graduada em Marketing Internacional, tem 2 filhotes, uma menina e um menino, e é mentora, é autora do conceito Slow Marketing. E é idealizadora da primeira formação de Slow Marketing no Brasil e ensina profissionais de desenvolvimento humano a fazerem o seu próprio marketing sem se agredirem a si e sem agredirem os outros. Este é um conceito também muito, muito interessante que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar um pouquinho hoje aqui e dar a conhecer um pouquinho mais este conceito de slow marketing, aliado também, porque tem tudo a ver com o conceito de slow work. Então, Ana, bem-vinda. Antes de começarmos a conversar, eu gostava muito de falar um bocadinho sobre esta questão do slow work e desmistificar aqui o conceito de slow work, porque às vezes quando falamos no slow work, as pessoas pensam que o slow work é trabalhar de forma muito lenta, ser preguiçoso, não querer cumprir com os objetivos, mas não é nada disso, não é? Portanto, o slow work portanto, com base na filosofia slow, é um conceito que é respeitador do ritmo e dos limites individuais de cada pessoa e um conceito cuja filosofia se foca nas tarefas que são realmente importantes e aquelas que são essenciais para a concretização dos nossos objetivos. Dizer-vos que se pensarmos diariamente o nosso dia, nas 24 horas que nós temos do nosso dia, e se pensarmos na percentagem de tempo que nós ocupamos com a nossa esfera profissional, muitos e muitas de nós, certamente que identificam a esfera laboral como aquela esfera de vida que ocupa grande percentagem do tempo do nosso dia. No entanto, nós não nos podemos esquecer que nós não somos só profissionais. Nós temos outros papéis na nossa vida, não é? Nós somos mães, nós somos pais, nós somos esposas, somos cônjuges, somos filhas, somos tias, somos amigas, se calhar somos voluntárias, somos artistas, não sei, uma série de atletas, uma série de papéis que nós temos na nossa vida. E, de facto, quando pensamos, efetivamente, na quantidade de tempo que nós ocupamos com a nossa esfera laboral, devemos também pensar de que forma é que isso, que implicação, de que forma é que implicações tem, que impacto este tempo que nós temos e que nós
é que esta esfera laboral, a percentagem de tempo tão grande que a esfera laboral, portanto, tem na nossa vida, que impacto tem nas outras esferas da nossa vida? Será que é um impacto positivo? Será que é um impacto negativo? Será que nós chegamos ao final do dia contentes e satisfeitos porque fizemos tudo aquilo que queremos e sentimos-nos realizados, realizadas porque dedicámos tempo ao nosso trabalho, dedicámos tempo à nossa família, dedicámos tempo a nós próprias? O que a investigação nos diz é que grande parte das pessoas sente-se insatisfeita, o grau de satisfação com a sua vida é mais reduzido na medida em que sente que a esfera laboral ocupa grande parte da sua vida e deixam de ter tempo para todos os outros papéis que ocupam na sua vida. Mas eu sei que também não se vão espantar, e estão aqui muitas senhoras, que aquele papel, aquela esfera de vida que muitas vezes fica empurrada, há muitas vezes lá para o fundo, lá para trás, é a nossa esfera de vida profissional, isto é, somos nós próprios. Aquilo que nós gostamos efetivamente de fazer, aquele tempo que nós necessitamos para nós. Então, isto para vos dizer que a filosofia Slow o que pretende é este equilíbrio. O que advoga é este equilíbrio entre as diversas esferas da nossa vida. E, fundamentalmente, assenta em 3 pilares fundamentais. O respeito pelos nossos ritmos individuais, o respeito porque cada um de nós tem o seu ritmo, somos todos diferentes. O que funciona para mim pode não funcionar para a Ana, e está tudo bem. Os nossos limites, todos nós temos os nossos limites, e advoga também que o foco deve ser colocado no contexto de trabalho, o slow work, o foco deve ser colocado nas tarefas que são realmente importantes e que são realmente essenciais, colocando, em vez de reagirmos muitas vezes, ter tempo no aqui e agora para agir e não reagir a tudo aquilo que nos acontece. Muitas vezes reagimos impulsivamente e que nos leva também a níveis elevados de stress. Então, já estou aqui a falar muito, isto para desmistificar o conceito de slow work, e eu gostava de... E a Ana, pronto, como eu disse, já a conheço há algum tempo, tenho acompanhado o trabalho dela, e ela, existe uma Ana antes do slow marketing e existe uma Ana pós-slow marketing. Então, Ana, eu gostava de começar por te fazer esta pergunta e gostava que partilhasses connosco. Quem era a Ana antes do slow marketing e quem é a Ana após o nascimento do conceito de slow marketing? Legal. Gosto muito do... Vou falar mais devagar. Eu estava até falando para a Célia antes de todo mundo entrar. Eu não sou uma pessoa slow, eu sou uma pessoa que precisa do slow para lembrar que eu posso desacelerar, né? Então, esse conceito, ele nasceu o slow entrou na minha vida quando eu fui mãe, né? Com o nascimento dos meus filhos. Foi um sentimento muito grande que a Sofia trouxe agora perfeitamente, né? Que eu sentia que eu só vivia reagindo à vida, não agindo, né? Então, eu só reagia aos estímulos externos e o que era esperado de mim. Então, eu trabalhava em empresa, no mundo corporativo, né? E com o nascimento dos meus filhos, eu comecei a questionar esse lugar de realmente é necessário trabalhar tantas horas, é necessário ficar tanto tempo fora de casa, não existia essa abertura aqui no Brasil, né? Agora, com a pandemia, tudo virou home office, mas lá atrás, quando isso não era possível, né? Então, a gente tinha que estar no escritório e tudo. Mas o meu primeiro contato com o slow foi o slow parenting, né? Que é também uma das partes que a Sofia trabalha, foi um lado da parentalidade que me fez muito sentido para mim na época, e eu comecei a estudar o slow parenting, já entendi que era o movimento slow, eu fui por esse caminho, e quando eu resolvi que eu não queria mais ficar
no ambiente corporativo, eu comuniquei essa decisão para o meu marido e fiquei 2 anos me preparando para sair, né? Foi uma transição pensada, né? E nesse processo eu comecei a ver com tudo que eu sabia fazer, o que eu poderia oferecer para eu ter um negócio próprio, para eu poder ficar mais tempo com os meus filhos, ter essa flexibilidade de horário, que foi a minha intenção principal sempre, né? Ter ser dona dos meus tempos, né? Que era um sentimento que eu não tinha naquele momento que eu precisava ter. E eu entrei no ambiente do marketing digital, que era uma repetição do ambiente corporativo, mas no mundo digital, né? O marketing digital, ele é um marketing que realmente é bem agressivo, e eu me vi de novo no mesmo lugar que eu estava quando eu estava trabalhando fora, de trabalhar um monte, de não ficar com as crianças. Falei, não, pera, né? Para tudo que está errado, né? Não pode ser assim. E foi quando eu comecei a descobrir e entrar e correr atrás de conceitos, né, do marketing consciente, do universo slow, e juntar tudo isso num processo de marketing mais humanizado, mais ligado exatamente no que a Sofia trouxe aqui, no nosso próprio ritmo, no nosso própria velocidade, né? É muito esse lugar de olhar para isso. E aí eu comecei a aplicar isso no meu trabalho, consegui depois sair, né, do ambiente corporativo. Essa preparação de 2 anos valeu super a pena. Eu tinha produtos e serviços para oferecer e comecei a trabalhar com isso já. Estou nessa jornada aí uns 4 anos e hoje eu posso dizer que o slow, né, o slow work é parte da minha vida também. Eu tenho muito essa consciência do quando eu preciso correr e quando eu não preciso correr, né? Porque o mundo pede que a gente corra o tempo todo, né? Que a gente faça sempre além. Então tem que sempre estar fazendo muitas coisas para você ser produtivo. E hoje eu consigo enxergar esses momentos de falar, agora eu não vou fazer isso porque não é o momento, não preciso correr, calma. E aí posso dizer que eu sou dona dos meus tempos, que era o objetivo inicial lá no começo, né, Sofia? É isso que a gente... Mas isso é assim, estalar os dedos e já está? Isso tens uma fórmula mágica que nos possas dar para nós passarmos a ser Deus também? Eu acho que, se vocês me perguntarem qual é o que realmente mudou, qual foi o ponto de início para mim, foi muito a observação, né? Primeiro, questionar. Eu acho que sempre esse é o lugar inicial para mim, sempre foi o questionar. Por que eu estou fazendo as coisas assim? Ou por que estão esperando que eu faça as coisas assim? Será que não existe uma outra forma menos agressiva para mim de eu entregar isso ou de eu fazer isso, né? Então, o meu lugar sempre começa pelo questionamento e a observação com consciência, tá? O que é que eu quero nesse momento? Aonde eu quero estar daqui a um tempo? Então, é um processo muito de autoconhecimento, né? O universo slow te convida a esse autoconhecer, né? Em qualquer âmbito, seja no slow work, no próprio slow movement, no slow marketing, o ponto de partida é você mesmo internamente. Então, o olhar para dentro e aí, a partir disso, criar alguma coisa que faça sentido do lado de fora. Mas não é uma receita mágica, mas isso. Mas isso que tu esse aspecto que tu estás a focar é muitíssimo interessante e é muitíssimo importante, porque de facto nós temos que saber para onde é que queremos caminhar, senão não sabemos qual é o caminho que nós vamos percorrer. Portanto, seja em contexto corporativo, seja no negócio próprio, seja apenas, portanto, em qualquer contexto profissional. Portanto, é importante que nós saibamos quais são os nossos objetivos, o que é que nós queremos realmente fazer e onde é que nós queremos chegar, para depois percebermos o que é que eu tenho que fazer para chegar lá, certo? E aí conseguir parar e ajuizar e analisar o que é realmente importante e o que é acessório, não é? O que é que eu tenho que realmente me dedicar para atingir os meus objetivos e o que é meramente acessório e que traz 0%
de resultados à muito concretização dos isso. meus objetivos, mas que me absorve grande parte do meu tempo. É isso. Concordas com isto, Ana? Eu concordo, e eu posso adicionar também aqui, Sofia, que é também esse lugar de olhar para o que é possível neste momento, né? A gente se força a fazer mais coisas além do que a gente poderia, nesse afã de cumprir com algumas metas externas do mundo, né? Eu também parto muito desse lugar de o que é que cabe agora. Então, trazendo um exemplo prático de vida que a Sofia sabe, que eu já conversei sobre isso com ela em outros momentos, mas que ano passado, que foi o primeiro ano de pandemia para todos nós, né? Eu tive que realmente escolher entre trabalhar ou ficar com meus filhos. Eu tive que fazer essa análise, essa contextualização de entender que naquele momento eu era mais necessária na vida dos meus filhos, e que eu precisava estar mais presente ali, e entender que o meu negócio ia desacelerar e que estava tudo bem, porque estavam precisando de mim em outro lugar. Então, essas consciências, eu poderia ter feito os dois, esse é o ponto. Eu poderia ter dado um jeito de caber esses dois universos naquele tempo, mas como eu já conheço a minha forma de processar as coisas, eu já sabia que eu ia me estressar demais se isso fosse o caminho, né? Eu já sabia que eu ia ser uma pessoa estressada, que eu ia provavelmente ter algum processo físico que ia aparecer, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, alguma coisa. E eu sabendo disso, eu tomei as decisões prévias, né? Eu evitei que isso acontecesse falando, tá, eu já sei que eu reajo dessa forma se eu enfiar tudo no mesmo lugar, então deixa o que é o mais importante agora, né? Que é o que a Sofia trouxe. O que é mais importante, o que cabe fazer o mínimo, né? Essas coisas se equilibrarem dentro do tempo que eu tenho hoje. E foi super positivo, porque eu me estressei nos níveis normais de todo mundo, né? Porque a pandemia não é fácil para ninguém. Mas eu não precisei partir para outras coisas, de tomar remédio, eu consegui controlar minha ansiedade dentro de uma consciência do que estava acontecendo, de contextualizar mesmo, né? Então, estás a falar também, remete um bocadinho para a questão dos limites, não é? Em que tu reconheces, consegues reconhecer e respeitar os limites. E agora, porque tu falas em contexto de pandemia e falando em limites, aquelas questões que nós falamos sempre, que é quando estamos em casa a trabalhar, em teletrabalho, e agora nós já não, porque as nossas crianças já não estão em casa, agora são as vossas, agora é a vossa vez. Mas quando estamos em casa a trabalhar com crianças, a família, eu digo pela experiência que tive também cá em casa, portanto no início do ano éramos 4 cá em casa, e não é fácil porque às tantas tu já não sabes o que é que tu és no meio disto tudo, porque se tu és mãe, se tu és cozinheira, se tu és profissional, portanto é tudo junto, não é? Isto é tudo misturado. O que é que acontece? Como nós temos o trabalho, agora temos o trabalho dentro de casa. Antes nós saímos para trabalhar, agora nós temos o trabalho cá dentro de casa. Como é que aqui entram a questão dos limites? Como é que entram aqui a questão dos limites? Como é que nós podemos, que estratégias é que nós podemos impormos-nos no bom sentido, mas também no sentido de nos permitirmos, conforme tu disseste, nos permitirmos respeitar os nossos próprios limites. Porque, atenção, estão aqui muitas senhoras e muitos senhores, mas nós não existem super-homens nem existem super-mulheres, pois não, Ana? Nós às vezes pensamos que temos assim umas capas escondidas e conseguimos fazer tudo e que somos umas super-mulheres, somos super-homens. Mas isso, como tu disseste, tem grandes repercussões, ou pode ter grandes repercussões na nossa saúde física. Está aqui a Graça a fazer portanto, ali um sinal com a mão. Certamente que ela às vezes também olha para trás e vê a sua capa, mas depois a capa cai quando nós percebemos que efetivamente não somos, de facto, super mulheres. Pegando um pouco naquilo que tu estavas a dizer, nos limites, e como tu neste momento e trabalhas fundamentalmente, não é, em casa, o teu escritório Sim. é em casa, que sugestões, que estratégias é que tu podes dar, partilhar connosco, para que
a nossa vida pessoal não se misture com a nossa vida profissional e com a nossa vida laboral e, portanto, às páginas tantas, nós já não sabemos o que somos e parece que há alguma coisa ali, em alguma divisão da casa que tem um ímã e que nos está sempre a puxar para vou responder a mais um e-mail, vou fazer aquela tarefa que eu tenho pendente, acordo de manhã e não custa nada, antes de tomar o pequeno almoço, lá vou eu responder. Como é que nós, no âmbito, portanto, um pouco pautadas por esta questão da filosofia slow, como é que nós podemos diferenciar estes nossos papéis? Eu acho, Sofia, e é muito uma percepção mais pessoal da minha própria experiência, né, familiar, né, em relação a trabalhar de casa, eu acho que eu falo muito sobre isso, inclusive com os meus clientes, né? Quais são os acordos que a gente faz com a gente mesmo e os acordos que a gente faz com as pessoas, né? Com a família, ou com os clientes, ou com quem seja, né? Então, eu tenho esses acordos muito claros para mim, em relação ao que até que momento eu vou fazer o meu trabalho e até que momento eu não vou estar trabalhando. Então, exemplo eu claramente tenho esse acordo comigo de que eu não trabalho aos finais de semana. E eu não trabalho em horários da noite, né? Um horário, não atenderia um cliente num horário que para mim é a hora da janta, a hora do banho, a hora de colocar as crianças na cama. Sempre a gente consegue encontrar uma forma de fazer, mas se perguntar justamente, eu estou trocando o que pelo que aqui, né? O que eu estou deixando de fazer que é importante para atender esse pedido desse cliente? Será que realmente não vale a pena eu atendê-lo num horário comercial, né? E aí, nesses acordos, Sofia, justamente buscar o que é que cabe dentro disso, né? Então, com o que é que eu vou trabalhar que realmente cabe que seja de segunda a sexta em horário comercial, né? Então, tudo isso impacta no nosso negócio. É uma coisa que a gente, às vezes, não olha quando a gente vai montar um negócio próprio, falar, vou oferecer isso aqui, e vai fazer. E aí vai perceber que para quem você está oferecendo o seu serviço, é uma pessoa que trabalha o dia inteiro em empresa e ela não tem horário para falar com você que não seja só à noite. Se você não quer trabalhar à noite, alguma coisa está errada. Então, isso eu acho no quesito do negócio, né? No dia a dia da casa, olhar para muita conversa, né? Muita conversa com os nossos parceiros, né? Com as parceiras, os parceiros, com os filhos, né? Explicar o que está acontecendo. Aqui em casa a gente trabalha muito a educação autêntica, então existe muito diálogo mesmo, muita explicação. Meus filhos são pequenos, minha filha tem 8 anos, meu filho tem 6. Eles estão numa idade que eles já entendem muitas coisas, outras eles não entendem, mas a comunicação existe. E transformar isso numa coisa positiva, né? Eu sempre enxergo muito o Slow como esse lugar de se eu estou bem, todo mundo fica bem. Então, esse espaço de o que é que eu preciso para ficar bem, comunicar isso para as pessoas e determinar esses limites. Mas é um processo, não foi assim do início, né? Como eu disse, ano passado eu abdiquei bastante do meu trabalho para ser mãe. Foi uma escolha consciente que eu achei necessária, mas esse ano eu não consegui manter o mesmo ritmo. Então, esse ano existiu também sentar com meu marido e falar: olha, esse ano eu quero trabalhar, eu não posso mais só ficar sendo mãe. Existe esse espaço na minha cabeça que eu preciso trabalhar, preciso encher, né, de ideias, eu tenho muita coisa que eu quero fazer, e agora a gente tem que buscar uma nova forma de lidar com isso. Eu não vou estar mais disponível da forma que eu estava no passado. Então, respeitar esses pedidos de você mesmo com você mesmo, né? Acho que é isso. Eu respondi, amiga? Respondi a Sim, pergunta? claro que sim. E tu estavas a falar essa questão portanto, dos limites, que são importantes, mas também focaste outra estratégia que é muito importante, que é definirmos os nossos blocos de trabalho, ou seja, se eu sei efetivamente
quais são os meus limites. Eu trabalho das 9, imagina, ou das 8 às 6, não trabalho depois das 6, que são a hora em que as crianças chegam a casa, ou porque tenho outras atividades minhas. Podem estar aqui muitas pessoas que não têm filhos, não é? Que têm outro tipo de atividades. No fundo, perceber, limitar bem, no contexto do slow work, qual é o nosso horário de trabalho. E, de facto, indo buscar aquilo que a Ana disse no início, sabendo efetivamente quais são os nossos objetivos e sabendo quais são os nossos limites e também conhecendo os nossos ritmos, conseguimos mais facilmente planear o nosso tempo de forma a conseguir encaixar aquelas tarefas que são realmente importantes, aquelas que nos levam à concretização dos nossos objetivos no nosso horário, nos horários que nós pré-determinamos para trabalhar. Perfeito. E acho que ter a paciência de entender que essa é a realidade, porque ao mesmo tempo que a gente coloca os limites, a gente também enxerga o que a gente não está fazendo, né? E entender que nessa decisão talvez as coisas levem mais tempo para acontecer e ficar em paz com isso, né? Então, o slow, ele vem, eu acredito também que o slow work, né, Sofia, ele vem muito desse lugar de um bem-estar e de um autoconhecimento e de resultados também a longo prazo. Não é uma coisa que vai ser imediatamente, vai estar tudo perfeito, é um processo que vai sendo um processo de autoconhecimento que você vai aplicando, né? Aquela coisa que vai se retroalimentando, enfim, eu gosto muito. E é um percurso, não é? É um percurso que nós vamos fazendo connosco próprios. Exatamente. E que, à medida que nós vamos avançando e vamos percebendo, hoje as minhas necessidades são diferentes daquelas que eu tinha há algum tempo atrás. E, portanto, vamos nos adaptando. Claro que nem todos os dias as coisas correm como nós planeamos, mas aí entra a questão da flexibilidade. Nós temos que trabalhar também esta nossa competência e não nos criticarmos, não nos julgarmos por chegarmos ao fim do dia e, afinal, eu tinha planeado as coisas desta forma e não consegui fazê-las todas. Não nos julgarmos, não nos criticarmos. De facto, permitirmos só olhar para a nossa experiência e dar-nos feedback, ou seja, porque é que eu não consegui atingir tudo aquilo que eu tinha? Porque se calhar, e agora aqui, Ana, vou pegar aqui no outro aspecto, que às vezes é muito polémico, que é aquela palavrinha com 3 letras, que nós ouvimos dizer desde o início da nossa vida, que é o não. Muitas vezes no nosso trabalho, para nós conseguirmos atingir os objetivos e para conseguirmos focarmos naquilo que é realmente importante na nossa esfera laboral, nós às vezes temos que dizer não. E isto não é um ato egoísta. Ou é um ato egoísta? Eu não acho. Eu acho que se você olha por esse olhar, né, de que a nossa presença de qualidade, ela é baseada, ela é resultado do que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Então, eu enxergo não como uma proteção, né? Como cuidar de um lugar que é só nosso realmente e que o mundo insiste em invadir, né? Eu enxergo isso muito como uma cultura do mundo, né? De que você não pode falar não, que você tem que agradar as pessoas, que você tem que ser aceito, então você não pode, né, falar não, porque então como que você não vai fazer e tal. E a gente é criado assim, né, Sofia? Desde pequenos a gente aprende que o não é uma coisa tipo, como assim não, né? Como não? Sim, né? Então a gente tem, principalmente as mulheres, né? A gente ainda também carrega isso também de muita ancestralidade colocada aí. As mulheres têm uma tendência a abarcar mais coisas, né? E quando uma mulher fala não para alguma coisa, é muito mais chocante do que quando um homem fala não, né? Com respeito a todos os homens que estão aqui, obviamente,
mas eu não enxergo isso como egoísmo, eu enxergo isso como autocuidado. E para mim, o não, ele se transformou num autocuidado que eu aplico em muitas esferas da minha vida, seja com os meus filhos. De novo, é um processo, não foi tipo um dia eu acordei e falei, agora eu vou falar não para todo mundo, porque sim, não é isso. É uma coisa do tipo, eu vou falar não e vou ver o que acontece, sabe assim? Aí você fala não e não acontece nada, aí você fala, nossa, que bom, né? Então eu posso falar esse não, né? Então, isso entra no âmbito dos meus filhos, dos meus pais, da minha família, dos meus clientes, dos meus amigos. São coisas que são escolhas nossas, né? Então, eu enxergo como cuidar, um autocuidado. E você enxerga É como, que amiga? eu de facto, eu confesso que isto é de facto um processo e que é algo que se trabalha e que às vezes é difícil nós conseguirmos dizer a própria palavra não. No entanto, a perspectiva que eu encontro e a qual eu tenho trabalhado é que nós, quando dizemos não, mesmo no contexto de profissional, imagina que há alguma pessoa que pede para fazer, para atenderes, para um telefonema, sei lá, qualquer coisa, uma reunião fora do teu horário. Tu vais dizer não, mas não é à pessoa, tu vais dizer não ao contexto, não é? Não, não quero. Portanto, de facto, se um colega me pede ajuda e eu sei que aquela tarefa vai tirar muito tempo do meu, porque nós aqui estamos a falar, tudo aqui gira em torno do tempo, e o tempo é de quem? É meu, e tempo é vida, não é? Tempo é vida, e eu tenho que gerir o meu tempo em função das esferas todas e todos aqueles papéis que nós temos. E, de facto, muitas vezes é preciso nós dizermos não, mas é um não gentil e firme. Eu estou a dizer não à pessoa, e não estou a dizer não à pessoa, eu estou a dizer não àquilo que a pessoa me está a pedir, ou à colaboração que a pessoa me está a pedir. E se eu o disser de forma gentil e firme, e clarificar o porquê, eu lhe explicar o porquê de eu neste momento não conseguir responder àquela situação, há um ator português que fala muito no não afirmativo, e no não assertivo. Acho que deve estar aqui a Elsa e ela explicaria isso muito melhor do que eu. E de facto, o não é uma das palavrinhas-chave em contexto de gestão do tempo, seja na esfera pessoal, seja na esfera familiar, mas fundamentalmente na nossa esfera laboral. A Elsa está aqui a dizer que sim, que eu estou aqui a vê-la. Portanto, o não, aquela palavra que nós sempre ouvimos, aquelas que nós mais dizemos, não é? Aos nossos filhos, muitas vezes, e temos tanta dificuldade de a dizer num contexto laboral porquê. Portanto, isto é de facto uma reflexão que nós também gostávamos de deixar a todas as pessoas que nos estão a ouvir, que reflitam sobre esta questão do não. Porquê que eu tenho que dizer sim? Será que esta tarefa é mesmo... O que é que ela vai significar para mim? O que é que ela vai exigir de mim? No fundo, aquilo que tu estavas a dizer, não é? O que é que ela vai exigir? Porque nós diariamente somos bombardeadas por inúmeros estímulos externos, como tu própria dizias, não é? Nós já temos tantas distrações, e que de facto já estas distrações, aquilo que eu chamo cascas de banana, que são os nossos sabotadores de tempo, já essas distrações vão impactar muito negativamente na gestão do meu tempo de trabalho, certo? Basta vermos que nós, como diz um autor, nós temos connosco um canivete suíço que é o nosso telemóvel, não é? O nosso telemóvel tem tudo. O nosso telemóvel, primeiro, faz chamadas, mas nós conseguimos mandar mensagens, nós conseguimos ver o e-mail, nós conseguimos fazer yoga pelo telemóvel, conseguimos fazer as nossas aulas de ginástica com o telemóvel, não é? E temos uma calculadora e até temos uma lanterna, portanto é um autêntico canivete suíço em que nós temos tudo. E que se nós não tivermos cuidado, este pequeno dispositivo móvel que agora está a servir aqui de suporte para eu fazer esta chamada, porque o meu computador decidiu não colaborar, se nós não tivermos cuidado, ele vai estar constantemente a sabotar o meu tempo, porque constantemente eu estou a receber mensagens, não é? Chamadas de atenção e que me vão desfocar daquilo que é realmente importante no meu dia a dia.
E sobre isso, Ana, eu gostava de ir agora já pôr aqui um bocadinho o pé naquilo que tu fazes na área do slow marketing e dizer, tu sabes, já partilhei isto contigo e é público também, porque eu partilhei fiz uma partilha dessa questão há uns meses atrás. No início do ano, eu manifestei interesse por uma atividade formativa, algo que me apareceu, olha, no meu feed do Instagram, e enviei, preenchiam daqueles formuláriozinhos para ter mais informações, e curiosamente, num espaço de um mês, eu recebia mais de uma mensagem por dia, como que a pressionar-me, não é, para quero falar mais sobre isto, quero conhecer mais sobre isto. Portanto, no fundo, algo que se fala muito agora, que é a agressividade no contexto atual do marketing, não é? O marketing muito agressivo. E gostava de te perguntar, tu como sendo autora do conceito de slow marketing, em que os pilares são efetivamente o respeito não só pela pessoa que produz os conteúdos, não é? Tu vais explicar isso melhor do que eu, mas fundamentalmente na perspectiva da pessoa que está do outro lado, aquela pessoa que me lê, aquela pessoa que me ouve. Quais são, agora perdi-me aqui com uma mensagem que entrou aqui, estão a ver as distrações, quais são deixem-me retomar aqui, portanto, portanto, este marketing agressivo está a ser mais um bom, ou seja, eu estou a bombardear as pessoas ainda com mais estímulos externos, não é? De que forma é que tu vês o slow marketing e de que forma é que, possivelmente, algumas pessoas que estão aqui, que possam trabalhar também em empresas, façam o seu próprio marketing, de que forma é que nós podemos ser mais respeitadores do meu ritmo, mas também respeitadores do outro, respeitar também os outros e deixar que os outros decidam e tenham tempo para decidirem se querem comprar ou não aquele serviço. Perfeito. Não, legal. Essa pergunta é muito legal porque ela traz luz, né, a uma situação que está perdurando muito tempo, né, no marketing, que é a gente achar que a gente tem que ficar convencendo as pessoas cada vez mais a comprar de nós, né? O slow marketing tem base no marketing consciente, que tem base no capitalismo consciente. Então, é um marketing que trabalha, que não contribui com o consumo inconsciente, né? Porque o marketing, o que ele quer? Ele quer que você compre precisando ou não. Ele quer que você compre, independente do que é que você está vendendo para quem é. Existe essa premissa dentro do marketing que ficou muito explícita no marketing digital, nesses formatos de e-mail marketing, que você pega um negocinho da pessoa ali, gratuito, e começa aquele monte de e-mail. Eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Fica lotando a sua caixa de e-mail, tentando te lembrar e te convencer, né? Te vencer pelo cansaço, como a Sofia bem trouxe aqui, né? Tipo, eu não te aguento mais, deixa eu comprar logo esse negócio. Que são essas posturas de marketing que eu não gosto de contribuir. Então, o slow marketing, ele é um pouco como você consegue fazer isso sem persuadir, ou sem manipular, ou sem trabalhar as pessoas comprarem porque sim, né? Existe todo um processo de entendimento de qual é realmente o papel do marketing, é um novo olhar, né? Porque o marketing hoje ele está muito desconfigurado, na minha visão, ele é de um jeito que ele é feito, ele deixa as pessoas doentes, né? É um ponto que a gente não percebe, mas é real. Ele força a gente a fazer coisas que a gente não quer de uma forma pensada, né? Aquilo é psicologicamente desenhado para você tomar uma decisão orientada para algum lugar que a pessoa quer, a pessoa que está vendendo quer. Então, realmente, o slow marketing vem como essa visão do tipo, como eu consigo fazer
como eu consigo realmente me posicionar, viver disso que eu quero fazer, vender isso que eu quero vender, sem realmente estar iludindo ou persuadindo ou manipulando as pessoas a comprar, né? Então, é esse lugar do que nasce o slow marketing, ele é meio que esse caminho do meio aí que a gente vai olhando, né? Eu respondi, Sofia, eu me perco, amiga. Sim, claro que sim. Eu vou E indo. de facto, o facto de nós não termos essa consciência, não é? E estamos aqui sempre na vertente do consciente, aqui e agora, nós termos essa consciência de que estamos a respeitar o outro e estamos a fazer o nosso trabalho, mas que conseguimos, conseguimos talvez comunicá-lo de uma forma mais por qualidade de conteúdos e não por quantidade de contactos, não é? Pela pressão. Estamos também a contribuir para um mundo mais slow, mais desacelerado, mais respeitador. Sim, e esse lado que você traz do respeito, né? Por que o slow marketing ele é o respeito a você mesmo e o respeito ao outro? Porque ao mesmo tempo que o marketing te leva para o tradicional, né? O marketing tradicional vai te levar para um lugar de mais manipulação e agressividade, né? Ele também te leva para um lugar de produção de marketing também mais agressivo com você. Então, para quem trabalha aqui com trabalhos online, né, nesse momento de pandemia, justamente, essa visão do você tem que postar 5 vezes por dia, não sei quantos stories, esse formato de marketing, que também gera uma exaustão em quem faz o marketing, ele fica desnecessário quando você tem esse conhecimento de quem é você mesmo, o que é que você oferece. É uma mudança de paradigma do tipo, eu consigo entender que as pessoas têm capacidade de decidir comprar de mim sem eu precisar persuadi-las e manipulá-las, né? Então, é um pouco esse lugar de sair do confia em mim, confia em mim, confia em mim, para eu confio em você, de que você consegue tomar essa decisão através do que eu estou colocando aqui na mesa para você olhar, né? Então, esse olhar, ele é muito libertador quando a gente olha para o marketing, porque ele tira essa pressão do você precisa acreditar em mim no que eu estou te falando. Não, eu estou te trazendo todas as minhas verdades e, através disso, você vai ter capacidade de decidir se o meu trabalho é para você ou não. Então, acho que o mais legal do slow marketing é essa postura que a gente troca na hora de fazer o marketing, em vez de confiar em mim, eu confio em você, eu sei que você vai tomar a decisão correta aí para o seu momento, para a sua vida. E também contribuir, no fundo, para esta questão de um mundo mais desacelerado, com menos estímulos externos, porque deixamos de ter constantemente, portanto, as janelinhas a pescar e os e-mails, as caixas de e-mails cheias, como tu falaste, e respeitarmos o ritmo do outro que está do outro lado e deixarmos, como tu dizes, deixarmos o outro decidir se quer ou não ir por aquele caminho, porque de facto nós somos todas pessoas diferentes e isso é importante, respeitarmos também o outro lado. É um convite, né? Ora bem, então, como falámos aqui ao longo desta conversa, já fomos introduzindo agora aqui várias estratégias, mas temos aqui já algumas questões, Ana, que vamos aqui responder. Fala aqui, como é que ultrapasso, a Célia pergunta, como é que eu ultrapasso a frustração de não conseguir logo nas primeiras vezes o equilíbrio de tempo que se dedica à família, ao trabalho e às questões pessoais? Como é que se lida com esta questão da frustração? Tu também passaste por isso? Podes partilhar connosco? Sim. Eu vou contar, acho que a minha experiência, mas acho que a Sofia também vai querer trazer aqui a visão dela, porque é muito parte do seu trabalho, né, essa pergunta, né, Sofia? Então, a frustração, ela existe, né? A gente não tem dias plenos e equilibrados todos os dias. Tem dias que realmente
as coisas não dão certo, não são como a gente imaginava. E eu acho que a minha forma de lidar com essa frustração, eu acho que vem desse lugar de acolher a frustração, sabe? Tipo, estou frustrada mesmo, foi uma porcaria mesmo, e eu vou ter que lidar com isso, e amanhã será um novo dia. É meio que esse lugar do... Não tem uma chavinha tipo, ah, não, tá tudo bem, não. Eu sou uma pessoa que eu sou muito executora, se eu não consigo realmente executar algumas coisas no meu dia, aquilo realmente me aflige, me deixa mal, eu fico, eu não acredito que eu não consegui. E eu tenho também muita dificuldade com coisas que acontecem fora do planejado. Então, tipo, hoje, o exemplo típico é, hoje meus filhos vão para a escola, aí chega o e-mail, amanhã eles não vão para a escola, para mim é tipo, nossa senhora, eu tenho tipo um surto psicopático, depois eu falo, não, calma, deixa eu acolho, né, é o túnel, né, eu passo pelo túnel do estresse e chego do outro lado e falo, bom, agora vamos lidar com isso de uma forma mais racional, mas eu deixo a frustração vir, bater e sair. Agora, eu não sei como a Sofia faz aí, Sofia, eu quero que você também compartilhe a sua visão, que é meio desse lugar, assim, cada um lida de um jeito, né? Nós falámos já desta situação, portanto, não há, no meu entendimento, aquilo que eu defendo é que não há super-homens nem há super-mulheres, portanto, e nós somos suficientes tal como nós somos. E, no fundo, é isto que a Ana disse, nós temos que acolher também todas as nossas emoções e todos os nossos sentimentos, sem nos criticarmos e sem nos julgarmos, porque nós somos todos humanos e os dias não são todos iguais, por muito que nós tenhamos uma agenda muito direitinha, muito planeada, existem sempre imprevistos. E a prova disso é o que nós estamos a viver neste momento, a pandemia. Portanto, nós vivíamos de uma determinada forma e de um momento para o outro tivemos todos que mudar as nossas vidas e deixarmos tínhamos alguma estabilidade no nosso local de trabalho, alguns tiveram que fechar e viemos para casa e estamos naquela instabilidade, quando é que vamos retomar a atividade normal? Outros vieram para casa e tiveram, tal como eu disse, de serem vários papéis, tudo em simultâneo, e às vezes nós não percebemos bem quem nós somos, mas a base está efetivamente naquilo no meu entendimento, naquilo que nós falámos no início, que é o eu é que eu sou a pessoa mais importante. Isto não é um ato de egoísmo. Eu, Sofia, tenho os meus objetivos enquanto mulher, eu, Sofia, enquanto mãe, tenho os meus objetivos, as minhas prioridades, aquilo que é importante para mim, no meu trabalho também. E no fundo, ter a consciência de que eu faço sempre o meu melhor para conseguir chegar lá. Se eu não consigo, ok, está tudo bem, vou ver o que é que eu consigo, alguma coisa que eu consigo fazer diferente, mas no fundo, respondendo um pouco a esta questão da frustração, como a Ana diz, acolher, mas não nos criticarmos, nem nos julgarmos por não conseguirmos, porque isso não ajuda. Portanto, vem ainda alimentar mais aquele lobo mau, não é? Vai crescer aquele sentimento de que está mal. No fundo, acolher de forma gentil, compassiva, o que nos está a acontecer e devagarinho, passo a passo, ir tomando consciência do que é que eu quero fazer efetivamente e o que é que eu posso fazer diferente. E como a Ana disse, nem sempre foi fácil dizer que não é? Isto é um percurso, a partir do momento em que nós estamos também confortáveis e sabemos exatamente aquilo que queremos, estamos confortáveis com as decisões que nós tomamos e assumimos aquilo que nós queremos, é muito mais fácil nós tomarmos as decisões nesse sentido, sem ter aquela sensação de que estou aqui e aqui são 10h30 da noite, mas devia estar ali na sala com o meu marido porque ainda não estive com ele quase tempo nenhum, não é? Mas no fundo perceber que o equilíbrio, e a Ana diz isto muitas vezes, em algumas conversas que nós tivemos antes, o equilíbrio é uma coisa que nem sempre se consegue, não é? Há momentos em que nós sentimos que estamos equilibrados, mas uma hora depois isto já pode pender mais para um lado ou mais para o outro. Portanto, o equilíbrio é um exercício que nós fazemos constantemente, mas se nós soubermos para onde queremos ir, é mais fácil chegar lá.
Depois, falar aqui, a Sílvia coloca aqui a questão da dificuldade de dizer não, quando, por exemplo, num local de trabalho há uma exigência do ponto de vista superior, no sentido de pressão, não é? Tem de fazer, e a pessoa, talvez porque possa sentir alguma pressão do ponto de vista económico, não consegue dizer não, e a dificuldade que tem. Okay? De facto, e isso é algo também que é muito presente, e da experiência que tenho, muitas pessoas relatam, e curiosamente, em tempos de pandemia, mulheres que estão em contexto de teletrabalho e que constantemente estão a ser pressionadas com e-mails, com mensagens via Teams ou pela aplicação pela qual trabalham, no sentido de saber exercer algum controle se a pessoa está do outro lado realmente a trabalhar. E, no fundo, eu penso que esta questão vem também, não sei o que é que tu achas, Ana, mas na minha perspectiva vem bater com tudo isto que nós estávamos a falar, não é? De nós, efetivamente, encontrarmos ferramentas para lidar internamente com esta questão e sermos também assertivas no sentido de conseguir transmitir ao outro aquilo que efetivamente eu penso. O que é que tu sugeres? Eu acho que sim, isso que você trouxe, a minha resposta é sim, mas aqui no Brasil isso também é muito comum, e a gente percebe isso muito também forte nesse ambiente agora de home office, né? As pessoas não estão conseguindo separar mais o horário de trabalho do horário de não trabalho, porque é todo mundo por mensagem no celular, mensagem tem que responder, tem que trabalhar, né? Nesses quesitos, eu acho que eu acho que tem muito essa questão cultural, né, Sofia, do mundo, né, de achar que se você está trabalhando para mim, você está trabalhando todos os horários. Tem uma questão de posicionamento, de novo, vou trazer a palavra equilíbrio aqui. Existem posicionamentos que a gente pode tomar dentro da empresa, como a Sofia falou, né? Uma coisa que a forma de você dizer que você não vai fazer, talvez seja muito mais importante do que o próprio não em si, né? Você falar para a pessoa, olha, nesse momento eu não consigo porque eu estou com a minha família ou porque eu estou, né, conseguindo fazer isso, mas, infelizmente, no ambiente corporativo, essas aberturas para você dizer não são tantas, né? É menor essa abertura, porque existe uma relação de trabalho ali, e o que eu enxergo que é o tópico, né? É a mudança de forma de liderança dessas pessoas que estão nessas empresas, né? Os chefes têm que aprender a lidar com isso, para que então os funcionários também tenham o espaço de dizer o não e que esteja tudo bem, mas eu acho que muda, acho que de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, é meio que um lugar que a gente consegue ver de tudo, né, Sofia? É uma coisa assim mais... Sim, nós também não conseguimos mudar os outros, certo? Nós conseguimos mudar-nos a nós e influenciar os outros com o nosso comportamento. Exato. De facto, se nós soubermos exatamente aquilo que queremos e se conseguirmos, portanto, equilibrar, claro que muda de contexto para contexto, mas equilibrar esta questão do quais são os meus limites, não é? Vem bater aqui um pouco na minha perspectiva com os meus limites. Muito bem, eu apercebi-me agora que são 9h30 e, portanto, que era o horário que nós tínhamos aqui previsto para terminar. O que nós pretendemos aqui nas conversas slow não é deixarmos respostas a tudo, não é darmos aqui uma formação sobre, não era darmos aqui uma formação sobre slow work, era partilharmos aqui experiências sobre este conceito, sendo que
A nossa expectativa é que tenhamos deixado em cada um de vós, em cada uma de vós, algumas sementinhas e algumas sementinhas mesmo, que fiquem lá e que vocês se vão lembrando e que vão trabalhando ao longo dos tempos, se fizer sentido para vocês, porque de facto a filosofia slow também é uma filosofia que assenta nesta questão do respeito pela individualidade. E portanto, penso que cada um de nós vai fazendo o nosso caminho. Nós partilhamos, e eu agradeço à Ana o fato de ter partilhado a sua história e feito esta partilha, e ter partilhado também connosco o seu projeto, que de facto é um projeto que contribui para um mundo mais slow, para um mundo mais desacelerado, um mundo com menos estímulos externos e que nos pode ajudar a focar naquilo que é efetivamente essencial e importante nas nossas vidas. Ana, obrigada. Obrigada a você, obrigada a vocês aqui por me ouvirem até essa hora da noite aí para vocês, é tarde pra caramba, eu fico muito honrada de que vocês parem para me escutar, só isso, eu estou só feliz só por isso, é isso, eu estou muito contente e agradeço de verdade o convite, Sofia, foi muito legal, adorei ter conversado aqui com vocês, né, e para a gente se falar. Obrigada, Ana. E então, hoje, portanto, por hoje as nossas conversas slow, vamos terminar a nossa conversa slow de hoje, porque nós gostamos de respeitar aqui os nossos horários e os horários que vos dissemos para que consigam também dedicar-se agora às outras esferas da vossa vida e fazer aquilo que vos dá também prazer. Para nós foi um prazer estar convosco mais uma vez. E voltamos no mês de maio, curiosamente também com um colega brasileiro que vem não de São Paulo, mas do Rio Grande do Sul, que tem trabalhado connosco a associação uma questão muitíssimo importante, que é a questão da espiritualidade slow. E, portanto, o mês de maio é um mês que vai ser dedicado pela Associação Slow à espiritualidade slow e na terceira quinta-feira do mês cá estaremos e convidamos a todos para estarem connosco para falarmos desta questão da espiritualidade slow. Obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.